povo de Deus. Chegue junto. Chega mais, chega mais, chega mais. Vamos estudar. Vamos estudar. Eu tô animada, eu tô animada. Você tá animado essa noite? Eu tô. Se não tá, então você permaneça aqui comigo, porque você vai se animar. Porque não tem como não se animar. Cadê? Cadê o William? Querido, Boa noite. Menos. Beleza? tudo bom, querido? Tudo bem, queridona? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma semana que nós estamos juntos aqui nesse Instagram maravilhoso, com essa gente maravilhosa que eu amo, para lermos juntos. Deixa eu abrir aqui. 12 Homens Extraordinariamente Comuns, do John MacArthur. Na verdade, esse livro é só um guiazinho aí para a gente poder falar daquilo que a gente realmente quer, que é dos apóstolos de Cristo Jesus. E hoje a gente vai falar sobre dois maravilhosos, que é Tiago e João. Semana que vem a gente vai falar sobre Filipe, Natanael e Mateus. Não, semana que vem não, semana que vem não. Semana que vem a gente não vai ter encontro, presta atenção. Porque eu tenho congresso aqui na minha cidade. Olha só, Só nem na outra. sabia. Sabia assim que eu te falei, que você não presta atenção no que eu falo. Você Não não presta atenção falou, não falou. no que eu falo. Eu vou te provar no WhatsApp, hein? Eu vou provar pra você que eu falei Duvido. que tá bom, gente. Aposto. Vou provar pra você, vou esfregar na sua cara. Porque eu sou rancorosa, você sabe. E aí, Hum. presta atenção, semana que vem a gente não vai se encontrar, porque eu tenho lá o congresso. Vão ser 5 ou 6 dias aqui na minha cidade. E aí, na outra semana, a gente volta falando desses 3 apóstolos aí. Natanael, Mateus e Filipe. Pode ser? Demorou. E aí, mais um encontro, a gente termina de falar dos apóstolos todos. Bom, William Orlandi, seja muito bem-vindo. Hoje a gente vai falar Viviane. de Tiago e João. Você quer Ok. introduzir? E, pessoal, eu vou falar rapidinho, mas se ficar meu vídeo ruim, como tá sempre, vocês me perdoem que hoje tá caindo uma chuva, é o delúvio, como fala o Instagram, né? Aqui na minha cidade tá uma coisa horrorosa. Mas aí você vai me avisando aí, ok? Eu sou O o vídeo tá áudio dando umas tá bom. travadinhas, O tá áudio tá bom? bom. Não importa. A cara feia não tem problema não, o áudio que importa. Não é Então vamos feio. lá, pessoal. Eu estava pensando hoje sobre a importância desse estudo para as mulheres também, né? Porque a gente vive no contexto hoje dessa baboseira de lugar de fala, que é ela tem a sua verdade, mas ela quando se traz a ideologia por trás dela, se torna uma coisa horrorosa, de que o homem não sabe nada da mulher e a mulher não sabe nada do homem, né? Mas pela palavra de Deus a gente sabe que o homem e a mulher, todos nós, fomos criados à imagem de Deus e nós compartilhamos então dessa mesma estrutura essencial que é nós sermos imagem e semelhança de Deus, ok? Então, para as mulheres que estão nos ouvindo, que acho que a maioria, né, estudar os apóstolos não é apenas não, eu vou pegar esse modelo aqui e vou aplicar ao meu marido, ao meu pastor, ao meu líder, aos meus filhos. Não, a própria mulher, ela se beneficia desse estudo desses homens, ok? Como? As virtudes que a gente está vendo aqui nos apóstolos, as mulheres e os homens devem imitar, devem buscar a excelência dessas virtudes, e os pecados que a gente está vendo aqui, principalmente o apóstolo Pedro, né? As mulheres também devem evitar, porque essas virtudes e pecados são compartilhados aí por toda a humanidade. Então, irmãs, muito importante aí vocês também estudarem os homens da Bíblia, assim como para nós homens é importante também estudar sobre as mulheres da Bíblia. Toda a palavra de Deus é inspirada e útil para nos moldar a toda boa obra, Paulo vai dizer lá para Timóteo, né? Então, isso inclui o testemunho dos homens e das mulheres para todo mundo, ok? Queria começar com isso. E, Eu bora lá, costumo dizer, Viviane, o que você me... Pode falar. não, eu costumo dizer que todas as personagens bíblicas falam de mim e de você. Todas elas É, vão falar das formas com que eu posso e sou capaz de pecar,
assim como fala das formas em que eu posso e sou capaz de ser usada por Deus para o benefício do reino. Então, cada Aham. pessoinha que aparece na escritura precisa apontar alguma coisa para mim. Eu preciso encontrar nela É. alguma coisa. Pode ser Jezabel, né? Pode ser Ruth, todas elas. Uhum. Eu vou encontrar em mim alguma coisa, porque nós somos feituras do mesmo DNA adâmico antes de nascidos de Cristo. Então, e até depois de nascidos de Cristo, para a gente conseguir expurgar as mentiras que estão no nosso coração, a gente precisa conhecer essa verdade, que é a verdade da palavra de Deus em toda a sua completude. Mas eu não quero falar de Uhum. verdade agora, não, porque a gente vai falar de verdade quando a gente estiver falando de Paulo, de João. João. Ok. Seguinte, Tiago. Bora. Achei belíssimo que o martírio de Tiago é o único gravado nas escrituras. E a gente mal Apóstolos, né? conhece Tiago. A Uhum. gente, dos apóstolos, perdão. A gente mal conhece Tiago. A gente só sabe que é Pedro, Tiago e João. A gente conhece muito bem Pedro, a gente conhece muito bem João, mas Tiago, a gente só sabe que ele estava ali e participou de algumas coisas que foram importantes. Mas eu acho fundamental a gente pensar que o martírio dele já fala tudo a seu respeito. Uhum. Porque os mártires, eles serão recebidos de forma especial no céu. Porque o martírio é Sim, o auge do sacrifício cristão, né? sim. Uhum. E é muito interessante que ele nunca aparece sozinho, né? Você sempre tá ele com João ou com Pedro e João. Então você não tem uma cena assim, o Tiago tá fazendo uma coisa exclusiva aqui. Ele sempre tá, ele aparece algumas vezes nos evangelhos em Atos, né? Mas sempre com alguém. Quando ele aparece sozinho, ele morre lá em Atos 2, né? Ele é morto pelo Herodes lá, né? E isso é tão bonito de pensar, né? Porque quando Jesus envia os discípulos, nunca é sozinho. Jesus tem essa preocupação de ter o ferro afiando o ferro o tempo inteiro, né? E isso me incomoda de pensar que a maioria de nós, que se diz aí cristãos, rejeita essa verdade, de que nós precisamos caminhar com outros cristãos e ter aquele mais perto que nos ajuda em intimidade. E a gente negligencia isso demais, né, William? A gente Sim, negligencia com certeza. demais estar no corpo. Assisti uma pregação sua esses dias, não lembro qual o nome da pregação, mas você falando justamente isso. Quem não está no corpo não está em Cristo, porque não existe cabeça sem corpo e não existe corpo É, sozinho em casa, né? desmembrado, né? Exatamente. Exatamente. Que mais? O MacArthur ia falar que Tiago é provavelmente o irmão mais velho de João, porque ele sempre aparece o nome dele primeiro, então normalmente se coloca o nome do irmão mais velho. E o MacArthur vai especular aqui também, muito interessantemente, que talvez o pai deles, né, que era o Zebedeu, ele talvez tinha algum status econômico um pouco melhor, porque na pesca da família eles conseguiam empregar alguns empregados, alguns servos ali para pescar. Então eles não eram assim muito pobres, eles tinham ali alguma condição financeira também, só a título de mera curiosidade da biografia do Tiago aí. E ele vai falar também que a hipótese de João, Tiago e Pedro terem conseguido entrar no pátio do sumo sacerdote era por causa da Uhum, influência da família de Tiago, do nome de Tiago, né? sim. A gente precisa falar que eles eram chamados de filhos do trovão, né? Tiago e João, porque eles Uhum, realmente eram impetuosos, intensos. E aí, lá na página 108, aqui para mim, no Kindle, né, ele vai dizer: existe um devido uhum, lugar de liderança espiritual para pessoas com uma personalidade intensa. Elias era um homem desse tipo. Neemias possuía semelhante intensidade. João Batista também era de temperamento ardoroso. Ao que parece, Tiago era feito de matéria-prima igual a eles. Era franco, intenso e impaciente com aqueles que praticavam o mal. Eu acho muito interessante isso, porque essa personalidade específica de Tiago me lembra os recém-convertidos. Que é, geralmente o recém-convertido fica exatamente assim.
a gente não tem paciência com o ímpio, a gente não tem paciência com o irmãozinho que às vezes não entendeu a mesma coisa que nós, a gente acha que a gente sabe mais que todo mundo, né? E aí, Aham, aham. o MacArthur vai falar justamente isso, que por vezes esse zelo excessivo fica aquém da justiça. É um zelo próprio, como se a palavra de Deus fosse minha, e Uhum. não zelo pela justiça de Deus. Busque o reino de Deus e sua justiça. E a gente só busca o Sim. reino, a gente busca a justiça. Justiça a gente quer fazer com as nossas próprias mãos. E achei interessante isso também, né? E esse zelo sem entendimento, ele sempre vai cair no orgulho aqui também no caso de Tiago e João, né? Sempre vai assim destruir a humildade. Por quê? É, ele vai se achar a lá novo convertido, né? Que é a última bolacha do pacote da espiritualidade ali. Então ele repreende junto com o João o cara que está expulsando o demônio, mas não está junto com eles ali, em nome de Jesus. E João, ele vai falar depois, né? Fala para Jesus se ele queria que descesse fogo no céu e nos samaritanos. Então, essa atitude é uma atitude assim: eu sou melhor do que eles, então eu posso le- orar para Deus trazer juízo sobre eles. Meu clubinho aqui é melhor, né? A minha tradiçãozinha aqui é melhor. Então, zelo sem entendimento sempre é complicado, né? E todo mundo que começa na fé tem zero entendimento, mas muito zelo, né? E aí vai precisando equilibrar isso ao longo da caminhada aí. William, mas olha só, isso é um padrão de comportamento. O Uhum. recém-convertido geralmente fica arrogante, fica com excesso de zelo sem entendimento. Você sabe que eu sou uma recém-convertida, né, querido? Eu cheguei faz tempo. Às vezes eu acho que eu já saí da primeira infância, né? Não é primeiro amor, é Uhum. primeira infância. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que eu ainda preciso, né, me botar no meu lugar de novo. Agora, se isso é um padrão de comportamento, ele deve ter uma função. Uhum. Você já parou para pensar nisso? Que às vezes, se, se a gente parar para pensar assim, qual é a função? Por que, que o recém-convertido age assim? Talvez para Deus dar chegar dando uns peteleco na orelha, talvez para testar a paciência dos mais maduros. O que, que você vê de funcionalidade? Porque se é um padrão controlado por Deus, porque Deus podia cortar isso no início, trazer E entendimento. além desses dois que você citou, Deus ainda usa esse zelo, sem entendimento, nesse fervor de evangelizar, né? O que é um fervor que não deve ser perdido, né? Ele deve ser aprimorado com entendimento, mas, né? Mas isso acontece mais quando alguém vem de fora para a fé cristã. Quando alguém cresce numa família saudável, numa igreja saudável, ela já vai ter esse entendimento junto com o zelo, quando Deus converter ela, né? Mas a falta de entendimento, ela sempre deve ser vista como um problema, né? Algo que vai atrapalhar o zelo, na verdade, não algo que vai matar o zelo, ok? Eu sou um problema belo, pelo menos, um problema maquiado, com um belíssimo batom. Eu sou um problema que se preocupa em deixar de ser um problema. Isso já é uma Hum, vantagem a respeito, vai. com certeza. O zelo sem sabedoria é perigoso. O zelo misturado à insensibilidade é cruel. Eu já fui essa pessoa. Às vezes eu acho que ainda Hum, sou, às vezes eu acho que eu não sou mais, mas às vezes eu sou um pouco brava com quem não entendeu. Agora, a questão é que a gente passa a entender também que quando o outro não entende o evangelho, que é simples e fácil de entender, isso não tem nada a ver com talvez o outro ser burro ou eu que não soube explicar, mas tem a ver com um certo juízo de Deus sobre ele. Quando eu comecei a entender isso, que aqueles que não recebem Jesus, aqueles que não creem em Jesus, não creem porque Deus assim não o quis ou a eles não se revelou, isso me deixou mais paciente, eu acho, mais calma. sim, sim. E eu acho isso bom. Eu acho que a gente precisa entender isso.
que o outro não vai ter como nós. Eu tenho lido muito. E eu preciso falar que eu recebi. Eu vou fazer uns stories depois, mas eu recebi esse livro aqui da Thomas Nelson com a God Books, que chama Unidade Perfeita. Eu tenho lido muito sobre a unidade da igreja. Eu estou lendo aquele O Reino Dividido, do Gutierrez Fernandes também, que vai vir aí semana que vem aqui na minha cidade. Vou tentar falar com ele. E eu tenho lido muito sobre, e tenho visto que estão publicando muito sobre isso, sobre a unidade da igreja, que é esse resgate dessa divisão calvinista-arminiano, luterano-anglicano. Isso no reino de Deus, isso não existe. O meu entendimento soteriológico não afeta a minha relação com Jesus e não pode afetar a minha relação com meu irmão. Mas eu sei que esse afetamento também é comum, porque eu já fui afetada, eu imagino que você também já, né? Sim. A gente tende a se afetar quando o outro não entende as coisas do mesmo jeito que nós. E o entendimento que eu acho que a gente precisa alcançar é o dessa multiforma maravilhosa de Deus. Que é o que eu acho que Tiago entende quando toma um peteleco de Jesus, né? Sim, com certeza. Deixa eu ver o que mais. Tem uma passagem aqui. Pode falar. Pode falar. Não, eu vou ler a passagem lá de Lucas 9, se o pessoal quiser abrir também, mas pode falar enquanto eu abro aqui. Não, o MacArthur continua falando de Tiago, falando dos samaritanos, né? Porque Tiago e João vão perguntar para Jesus se podem fazer cair fogo sobre os samaritanos e... É isso que eu ia ler agora. Muito interessante essa passagem de Lucas 9, do 51 ao 56, diz assim, pode ler? Pode. Quando se completavam os dias para que fosse levado ao céu, ele manifestou o firme propósito de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente, e esses foram e entraram no povoado de samaritanos para lhe preparar pousada. Mas os samaritanos não receberam, pois viajava para Jerusalém. Quando viram isso, os discípulos Tiago e João disseram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? Ele, porém, voltando, se repreendeu-os. Vós não sabeis de que espírito sois, pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-la, e foram para outro povoado. É muito interessante aqui, porque essa passagem pequena aqui de Lucas 9, 51 a 56 é a passagem central, nodal de todo o Evangelho de Lucas. É aqui que existe uma virada na narrativa de Lucas, onde tudo que vinha antes, Jesus estava ali no seu ministério terreno, mostrando quem ele era, como o Messias, né, como o Filho do Homem. A partir de agora ele manifesta o firme propósito, e a palavra que Lucas usa aqui é belíssima, existia uma resolução na face de Cristo, de ir para Jerusalém para morrer, que nada o faria decair dessa resolução, né? E a partir daqui a narrativa vai migrando, então Jesus vai indo para Jerusalém para morrer de fato, mostrando que todos aqueles que querem segui-lo devem também ir para Jerusalém e morrer, devem pegar a sua cruz e morrer de fato, né? E aqui, normalmente quando os judeus migravam para Jerusalém por causa da Páscoa, eles faziam um longo contorno do território samaritano, demorava muito mais tempo para exatamente evitar esse encontro com os samaritanos, que eram judeus mistos ali com os pagãos desde muito tempo antes de Cristo, né? E aí Jesus passa por de propósito, né, pela cidade samaritana aqui, os samaritanos não recebem porque um judeu indo para Jerusalém, nós odiamos judeus odiam samaritanos, e esse é o contexto, né? E aí o Tiago e o João ficam indignados e falam para descer fogo do céu sobre eles, se quer que eles orem por isso, né? Como se fosse uma espécie de Elias ou Eliseu ali, rogando para Deus matar os inimigos dele aí. Mas Jesus fala, vocês não sabem do espírito que vocês são, o espírito de não orar por juízo, mas orar por salvação, porque ele veio trazer salvação. Né? Então, essa puxada de orelha violenta aqui em Tiago e João vai moldar eles até o fim, né? Vai dando entendimento ao zelo descabido deles. É interessante que antes dessa passagem eles vinham num crescente de orgulho e soberba, né? Eles têm aquela discussão com Jesus de quem seria o maior, né? A gente vê também que eles vão discutir quem que no reino dos céus vai estar à direita de Jesus. Sim.
são discussões absolutamente estúpidas que mostram que eles não estavam entendendo absolutamente nada do que Jesus estava fazendo ali. E a gente precisa entender que, sem a ajuda do Espírito Santo, todos nós vamos entender errado o que Jesus veio fazer aqui. Se o Espírito Santo não colaborar com o nosso entendimento, não corroborar com aquilo que a gente está buscando entender nas Escrituras, não adianta, a gente vai ser igual eles e vai perguntar onde é que nós vamos estar, se do lado direito ou esquerdo de Jesus. Isso é muito absurdo, né? É. E aí acho que dá para encerrar a parte de Tiago, lendo um parágrafo aqui, quase do final de Tiago, que uma carta vai dizer o seguinte, resumindo todo esse aprendizado de Tiago como orgulhoso e do Tiago como mártir lá de Atos, né? Tiago desejava uma coroa de glória, Jesus deu-lhe um cálice de sofrimento. Desejava poder, Jesus deu-lhe serventia. Desejava um lugar de proeminência, Jesus deu-lhe um túmulo de um mártir. Desejava exercer domínio, Jesus deu-lhe uma espada, não para brandir, mas como instrumento de sua própria execução. 14 anos depois disso, Tiago viria a ser o primeiro dos 12 a ser morto por causa da sua fé. Sim. Belíssimo parágrafo de uma carta. Ele fala bonito aqui também num parágrafo. Eusébio, o historiador da igreja primitiva, transmite um relato da morte de Tiago apresentado por Clemente de Alexandria. Clemente diz que aquele que levou Tiago até o tribunal, ao ouvir seu testemunho, foi tocado e confessou que ele próprio era um cristão. Assim, de acordo com Clemente, os dois foram levados juntos, olha, juntos, sempre em companhia de alguém, né? E no caminho, ele implorou a Tiago que o perdoasse. Depois de refletir por um instante, Tiago disse: "A paz seja contigo", e beijou-o. Isso é muito belo, né? Isso é muito bonito. Tiago é esse protótipo aí da intensidade e do zelo exacerbado, que depois entende que zelo sem amor é agressividade e violência, né? Uhum. João, arrasa agora. Agora é com você. Vamos falar de João. João, eu não sei como, assim, eu fico constrangido de ler o Evangelho de João, porque ele não se coloca em primeira pessoa na narrativa, mas quando ele se coloca em terceira pessoa, ele fala o amado, o discípulo amado. Como é que você explica um negócio desse, Vianney? Como é que pode? É muita intimidade com o Cristo você colocar no texto uma coisa dessa, né? E sem orgulho, né? Não é uma pretensão orgulhosa. Porque é difícil para nós hoje entender isso, que nós somos amados por Jesus. As pessoas sofrem muito por não entenderem essa verdade desse amor imensurável. Um amor que valeu a vida de um santo, de um Deus, de um homem perfeito. É um amor que, eu não sei, eu acho que a gente nunca vai entender o amor de Jesus. Uhum. Paulo fala lá em Efésios 3, orando ali no final de Efésios, do 14 ao 21, que os Efésios precisavam ser fortalecidos com o poder do Espírito no interior. Para quê? Qual que é o propósito de ser fortalecido pelo Espírito? Para compreender com todos os santos a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Então o amor de Cristo é tão vasto que a gente precisa ser fortalecido pelo Espírito para poder experimentar esse amor, para a gente, sei lá, não diluir, né? E esse amor é infinito. Mas é interessante que talvez seja interessante de pensar assim, da parte de Cristo, do Pai e do Espírito, Deus nos ama todo o seu povo de forma igual, com um amor infinito, eterno, um amor perseverante, paciente. Mas da nossa parte, existem níveis de experimentar esse amor, né? E níveis de intimidade com Cristo. Pedro, Tiago e João estavam mais perto de Cristo do que os demais. Então, assim, sempre dá para a gente se aproximar mais de Cristo e ser mais íntimo dele. Então, existem cristãos que estão mais perto de Cristo, existem cristãos que estão menos perto de Cristo, no sentido de viver nele e crescer em santidade, crescer em conhecimento dele, né? E experimentar de fato esse amor, porque esse amor está disponível. Se ele amou todo mundo igual, está disponível. Mas nós não experimentamos isso porque a gente não pede. É por isso que Paulo fala: orem para que vocês possam experimentar cada vez mais e compreender esse amor. E João sabia muito bem disso, né? Sim.
João foi que escreveu mais textos no Novo Testamento do que qualquer outro autor. O que o movia era um amor, Exceto, exceto Paulo. exceto Lucas e Paulo, né? Sim. Exceto Lucas e Paulo. É. Ele era absolutamente movido por esse amor extraordinário, né? Ele vai dizer assim: se você imagina João da forma como ele foi retratado pela arte medieval, como uma pessoa frágil, mansa, pálida e efeminada, reclinada sobre o ombro de Jesus, fitando-o com grandes olhos brilhantes, Um esqueça essa. heterotop. Ele era rude e vigoroso, como todos os outros discípulos pescadores. E é engraçado como a Uhum. arte influencia o nosso entendimento de quem os apóstolos são. E é um entendimento deturpado do que seria amor, né? Uma pessoa amável, uma pessoa amada, um homem para ser amável, ele tem que ser, sei lá, mais bruto ou mais afeminado. Então, essa é uma grande besteira, né? Eu percebo que existe no meio de nós um tipo de estereótipo de pessoa que às vezes eu até me comparo, confesso, porque eu não sou essa pessoa mansa, doce, amorosa, e eu não sei se um dia eu vou ser, como eu vejo os grandes homens de Deus, eu vejo grandes homens de Deus sendo pessoas mansas e amorosas. Eu não sei se eu vou chegar a esse lugar, assim, até porque eu gosto de ser como eu sou, eu gosto de ser espoleta, eu gosto de ser agitada, eu gosto de falar desse jeito que eu falo, eu gosto de ser assim, e é a minha maior honestidade. Então, só que ao mesmo tempo eu peço para Deus, ai Senhor, me faz mais mansa, me faz mais amorosa, me faz mais doce, porque eu imagino esse estereótipo de quanto Uhum. mais perto de Cristo, mais calminha, mansinha e delicada eu vou ser. Será que é Uhum. isso? Não, não necessariamente, né? Não necessariamente. É, existe uma paz, né? Uma calma, mas uma dimensão espiritual. Não, não necessariamente a pessoa vai ser mais quieta ou mais introvertida. Isso são traços de personalidade que não tem nada a ver com o fruto do espírito, né? E a pessoa pode ser uma pessoa calminha e quietinha e não ter nada de Cristo nela também, né? Isso acontece demais. Verdade. Página 131, ele vai dizer assim: provavelmente é justo dizer que uma das tendências perigosas de pessoas com a personalidade de João é uma propensão natural a levar as coisas a extremo. E, de fato, ao que parece, em sua juventude, João tinha algo de extremista. Parecia faltar-lhe um senso espiritual de equilíbrio. Seu zelo, partidarismo, intolerância e ambição egoísta eram todos pecados de desequilíbrio. Eu amei ele usando essa palavra aqui. Todas essas coisas eram virtudes em potencial levadas a extremos pecaminosos. O que ele está dizendo para nós aqui? Ele está dizendo o seguinte: todos nós temos a matéria-prima que Deus quer que tenhamos, porque nos fez assim. O problema é Uhum. que nós somos um bando de desequilibrado que não consegue encontrar o meio termo das coisas. Então, se a gente olha lá as virtudes do Espírito Santo que tem lá no fruto, a primeira elencada para nós é o amor. Porque sem experimentar o amor de Deus, a gente vai ficar maluco. O zelo vai virar Uhum. arrogância, né? Sim. A capacidade de ensino vai virar soberba, enfim. E a virtude que fecha com chave de ouro ali, às 9, é o domínio próprio. E isso é complicado, porque assim, o domínio próprio ele é mistificado pelo povo crente. A pessoa Uhum. acha que converteu, vai haver um milagre sobre a vida dela, em que ela vai saber calar a boca, em que ela vai saber se governar, em que ela vai saber não discutir de forma inútil sabe, desnecessária. Quando, na Uhum. verdade, o próprio, ele é
como uma disciplina que eu mesma preciso exercer sobre mim, com a ajuda do Uhum. Espírito Santo. Sim. Então não é uma coisa mitológica, que eu espero um deus grego aparecer para fazer um milagre em mim. Não é assim. É um exercício de mim contra mim mesma. A palavra grega é enkrateia, dá a entender uma força que você tem que fazer para dentro, né? Aí é a força do Espírito Santo, mas existe a responsabilidade ali de você forçar o que está aqui dentro, a esse caos, a tomar ordem. Então não é uma coisa assim suave, bonitinha, não, é uma luta, né? Uma guerra constante, diária, né? Sim. E aí eu lembro daquela música, entra na minha... Eu tô muito cantora hoje, né? Entra na minha casa, entra Eu na vou sair minha dela. vida, mexe com a estrutura, faz um milagre em mim. Só que esse milagre, essa música canta, essa bobagem dessa música, esse milagre não é um milagre de mudar comportamento, é o milagre da conversão. É um milagre, tem milagre maior do que eu ser capaz de olhar para Cristo e enxergá-lo com toda a sua verdade? Sim. O milagre da conversão é o maior milagre. Eu acho que esse devia ser suficiente para nós. Uhum. O que mais? Aí ele começa a falar da palavra verdade. Eu quero falar muito disso. Fala, eu quero ouvir você falar disso. Porque ontem nós estávamos discutindo isso sem querer. Eu estava estudando João 4 e eu me dei conta Uhum. ontem que a palavra verdade está encrustada em João. E aí Sim. ele numerou isso aqui para mim. Ele falou que aparece 45 vezes. 20 no Evangelho e 25 nas cartas, né? Uhum. Eu acho que João segue um padrão do Antigo Testamento, onde verdade ele é tanto um atributo de Deus quanto a própria palavra de Deus, a Torá, a palavra revelada dele, né? E aí tudo isso culmina de forma suprema em Cristo. Então, Cristo é a verdade, né? E a mensagem sobre ele, que é o Evangelho, que é a Bíblia, é a verdade absoluta e ela é poderosa para nos libertar. Conhecereis a verdade nos libertará. Para nos levar a adorar a Deus de forma correta, no Espírito, igual a gente estava falando ontem, né? E na verdade. E essa verdade, ela é tudo, ela é Cristo e a palavra, e contrária a uma adoração local, com pressupostos errados. Por exemplo, a samaritana achava que existia um lugar correto para se adorar a Deus, sei lá, orar no monte, Deus vai ouvir. Isso é tudo uma mentalidade contra a verdade, né? Não adequada à verdade. Então a verdade é que nós adoramos a Deus em espírito, onde é que a gente está, e em Cristo, né? Mas você perguntou, não é errado a gente ler em Cristo, mas a gente precisa ter toda essa argumentação antes, né? Então ele aprende a verdade de forma, ele é muito proeminente no uso de verdade, né? Da palavra verdade. Sim. E é interessante a gente pensar isso, porque assim, eu costumo dizer que assim, a verdade de Deus, ela para mim é inegociável. Inegociável. Se Deus falar, Uhum. para mim tá falado, por mais que me doa, por mais que eu não queira, sabe? Quantas e quantas vezes nesse processo aí que a gente passa de entender a verdade de Deus, a gente fala, não, mas isso aqui para mim não dá, e no final a gente tem que se convencer que é aquilo ali, pô. Mas essa, essa, essa verdade que é nem sempre. Eu não tô conseguindo pensar como é que eu vou dizer isso, mas assim, eu tô tentando fazer uma antitese aí entre verdade e mentira. Porque Aham. a mentira, ela faz parte dos nossos pecados. Sim, Quanto mais a gente conhece a verdade, menos a gente cai na mentira. sim. Mas a mentira é a primeira das tentações de Satanás contra nós. Uhum. Então, para eu conhecer a verdade, que é a palavra, eu preciso conhecer a Bíblia. E a Sim. verdade liberta
que eu encontro através da Bíblia é a verdade de Jesus, que é o próprio Verbo, que é o próprio Cristo, que é a própria salvação. Então, eu Sim, sempre perfeito. falo isso. Se eu não conheço a Bíblia, que é a verdade, que me apresenta o Evangelho, que me aponta para a cruz, eu não consigo adorar verdadeiramente Deus, que é o que João está falando em João 4:23. Ele fala que Deus procura verdadeiros adoradores que adorem em espírito, ou seja, através do Espírito Santo, porque esse espírito aí é com letra maiúscula, não minúscula. Então, que adorem em espírito, porque o Espírito Santo é que me ajuda a adorar de verdade. Eu, sem o Espírito Santo, só vou adorar deuses falsos, não adianta. Uhum. E, em verdade, por quê? Porque eu estou adorando em Cristo Jesus. Porque eu conheci a sua palavra e sua palavra me mostrou a sua verdade. Certo? Exatamente. Certo. Estou hermeneuticamente correta? Não sei te dizer, tô brincando, tá assim. E é interessante que toda vez que a gente peca, a gente está acreditando numa mentira, inevitavelmente. A gente está acreditando e vivendo e proclamando uma mentira. Complementando, né, o que você falou. E a besta, ela vem para nós potencializando isso daí, não é não? Porque É. você estava lá na minha live antes dessa, falando com as meninas, e eu estava falando que como é que é o processo da mentira em nós? A gente ouve a mentira, fala sobre a mentira, acredita na mentira e age conforme a mentira. Uhum. E esse é o sinal da besta na nossa cabeça. Eu posso dizer isso? Pode. Porque o sinal da besta de Apocalipse 13 na testa simboliza os pensamentos de acordo com o diabo. E na mão direita significa as obras de acordo com o diabo. Então Jesus lá em João 8 fala que o pessoal é mentiroso e não acredita nele porque ele é verdade, porque são filhos do diabo e o diabo mente desde o princípio. Né? Então, pode focalizar na mentira, mas que envolve todos os pecados. Né? Envolve a adoração do próprio diabo. Né? Então ser filho do diabo é você ter essa mentalidade caída, e todo cristão ainda tem esse pecado remanescente, a gente ainda continua acreditando em mentiras, e é por isso que a gente precisa, Romanos 12, renovar a nossa mente para experimentar a vontade de Deus. Né? Excelente. Voltando a falar de gente desequilibrada, que eu acho que tem muito aqui, Presente. muito. Pessoa desequilibrada. Ele vai falar assim, uma pessoa que não tem equilíbrio é instável. E aí eu quero chamar atenção para quem está assistindo agora aqui, presta atenção. A gente precisa se perceber. Isso aí, né, gente? A gente precisa se perceber. Nós somos muito instáveis. E isso aparece em alguns lugares específicos e bem banais do nosso dia a dia. Sim. Nós somos instáveis quando a gente está sempre insatisfeito. Por exemplo, um exemplo besta, mas eu observo, viu? Porque eu observo as pessoas. Quando a pessoa muda a foto do perfil dela 3 vezes por semana. Misericórdia. Você tá falando misericórdia porque você não sabe o que essa mulherada faz. Que eu me perco porque eu gravo as pessoas pela foto do Igor. Uhum. Aí a pessoa muda a foto, vem falar comigo, eu já não sei mais quem tá falando comigo. E tem gente que muda de foto 2, 3 vezes por semana. Aí você começa a observar as pessoas, elas não param num trabalho, elas não param numa profissão, elas não param numa determinação. Por exemplo, eu tenho lá o meu grupo de leitura coletiva cristã. No começo do ano, nós estamos no começo do ano, mas no primeiro encontro, a gente chegou a ter quase 60 pessoas na sala. Porque todo mundo entrou com a resolução de que ia ler mais esse ano. Amém. Hoje nós temos 30 nos encontros. E eu digo a você que até final de fevereiro voltaremos a ter os 15 de sempre. Sim. Porque as pessoas são inconstantes. Elas não conseguem tomar uma decisão e permanecer nessa decisão independente do que aconteça.
E isso é muito perigoso para a nossa vida cristã. Então a gente precisa se perceber o quão inconstante nós estamos nas nossas ações do dia a dia, nas nossas resoluções de fim de ano, nas nossas decisões que a gente nunca permanece, porque eu só consegui me compreender melhor quando eu percebi isso. Quando eu percebi que eu já tive 300 profissões ao longo da minha vida, eu já tive 300 formas de mudar o meu cabelo. Projeto. Eu mudava o meu cabelo de cor todo mês, cara. Uhum. Isso precisa falar alguma coisa a meu respeito. Eu preciso perceber isso. Eu preciso perceber que eu nunca tô contente com o básico. Eu nunca tô contente com o que eu vejo. Isso é desequilíbrio. É instabilidade. E isso gera nas pessoas uma sensação de que não podem confiar em você. Porque hoje você Sim, tá bem. com certeza. Aham. Absolutamente. Tem nada para comentar sobre isso? Você tá com sono? Meu Deus, não Não, fala você nada. falou muito, de forma muito abrangente aí. Mas é isso mesmo, concordo 100%. Amém, então. Amém. Bom, Tem uma vai. coisa muito legal que ele fala aqui de João também. Talvez a gente pode começar encerrando, né? O encerramento. Que ele vai falar que João ele aprende, né, sobre o sofrimento. E ele aprende que para você entrar na glória, você precisa passar pelo sofrimento. E eu gostaria de trazer uma coisa adicional aqui à leitura do MacArthur, né, que ele não trata no livro, que é o seguinte: dentro da teologia do Novo Testamento, dos apóstolos, existe uma cristologia, um pensar sobre Jesus, que é o seguinte: é uma cristologia que começa em cima, vem para baixo e vai para cima de novo, ok? Jesus era Deus, se torna homem, sofre até a morte de cruz, e aí, a partir da sua morte de cruz ele começa a subir de novo, ressurreição, glorificação. Filipenses 2 é um caso clássico, né, do 5 ao 11 ali de Paulo, né? Então, ele era em forma de Deus, tal, se humilhou até a morte de cruz, e Deus o exaltou soberanamente. Isso é absolutamente verdadeiro, mas existem outras formas de olhar para o mesmo evento e trazer verdades que não se contradizem, mas que se complementam. João, ele traz uma perspectiva única e uma perspectiva belíssima sobre a morte de Cristo, ok? O que João traz para nós como um complemento aí a Paulo, por exemplo, aos outros apóstolos? Que, ok, de uma perspectiva humana, a cruz de Cristo é o cume da humilhação, é o cume para baixo, né? É o ápice da humilhação, ele está ali vilipendiado, passando vergonha, em nudez, sendo morto e torturado ali pela maldita cruz romana, né? A ira de Deus caindo sobre ele, é um espetáculo horrível. A cruz, no primeiro século, era um tabu as pessoas assim, não, você não podia ouvir falar sobre crucificação no primeiro século, senão você vomitava, você passava mal, era uma coisa assim, muito mais pesada do que era a cadeira elétrica um tempo atrás, né? E Jesus estava ali pendurado na cruz. Mas João traz a seguinte perspectiva: espiritualmente falando, com os olhos da fé, Jesus ele já é glorificado na sua morte na cruz. Porque é na cruz que ele reina, é na cruz que ele derrota o pecado, o diabo e a própria morte. E na cruz, então, todo aquela envergonhamento de Cristo, na verdade é uma ironia que está revelando algo dele. Então, por exemplo, rei dos judeus lá, escrito nas 3 línguas lá, né? Ainda que isso fosse uma zombaria, estava mostrando de forma irônica e revertida que ele de fato é o rei, né? O rei do seu povo, o rei dos judeus. Então, João ele traz essa perspectiva de Cristo na cruz sendo já glorificado, né? Qual que é a expressão que ele usa? Ele usa a expressão levantado, né? Por exemplo, João 12, 23. Jesus respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem, em verdade vos digo. Não, perdão, João 12, 32.
E eu, quando for levantado à terra, atrairei todos a mim, né? Esse levantado, Viviane e o pessoal que está nos ouvindo aí, é uma alusão a Isaías 52:13, ok? O que Isaías 52:13 fala? Faz parte de Isaías 53, que é o cântico do servo sofredor, e ele vai dizer que o servo do Senhor será elevado, será exaltado mais do que os reis da terra, né? E o que consiste essa exaltação deste servo de Deus, desse servo sofredor? Tanto em Isaías quanto em João, significa ele ser crucificado e morto. Porque o meu servo será elevado e exaltado, Isaías 52:13, e aí começa o cântico do servo sofredor, de que ele era desfigurado e foi moído por Deus e levou nossos pecados. E aí João, ele diz o tempo todo, por exemplo, João 3, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Então, esse ser levantado, que em grego seria traduzido como exaltado, não é apenas a ressurreição, mas é morte e ressurreição, mas primariamente a sua morte na cruz. Então, quando ele é levantado, ou seja, quando ele é exaltado, quando que ele é exaltado? Quando ele morre na cruz. Por isso que ele diz, ó, João 12:32, eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele dizia isso referindo-se ao modo pelo qual morreria. Então, olhando para Cristo, que é glorificado na sua humilhação, né? Ele não apenas entra na glória após o sofrimento, que é uma verdade absoluta, mas no sofrimento ele é glorificado, né? E João aprende isso, e João vive isso, né? Ele chama-nos todo mundo a viver isso. Nós estamos glorificados com Cristo, à medida que para o mundo nós somos um espetáculo de horror carregando a cruz até a montanha da caveira, né? Até o Gólgota, por assim dizer. Então, e é isso que Paulo vai depois em Romanos 8, lembrando agora, né? O que nos separará do amor de Cristo? Né? Será tribulação, angústia, nudez, perigo, espada, as coisas do presente, as coisas do porvir. Ele fala, como está escrito, nós somos entregues à morte por amor de ti todos os dias, como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores. Não é apesar dessas coisas, não é depois dessas coisas, mas passando por tudo que ele falou. Então a gente vai passar por fome, perigo, nudez, espada, tribulação, angústia e tudo mais. E nessas tribulações nós somos mais do que vencedores. É paralelo à cristologia do Evangelho de João. Então, assim, essa verdade, ver esse modo como João enxerga, né, a cruz é transformador, né? Muito belo, é belíssimo como João vai construindo a narrativa de Jesus aqui. Ok? Um complemento à leitura do pessoal. É por isso que eu digo e repito, façam seminário. Esse gostinho que eu estou dando de Orlando para vocês aqui é só uma pitadinha de sal do que acontece lá no seminário, no Seminário Teológico Jonathan Edwards. Depois você vai ter aula, um módulo todo comigo sobre só João, né? Evangelhos e cartas. Então, chamado o pessoal aí a aprofundar nas escrituras. Maravilhoso. Eu estou no segundo semestre agora e eu estou vendo os evangelhos sinóticos com você. Então, você está falando aí no terceiro lá... é João e no quarto é Paulo. E no quinto é cartas gerais. Olha que delícia. É uma bênção. Você é uma bênção, William. E eu não vou ficar puxando seu saco, não, porque depois você fica nojento. Por favor. Por favor. Deixa eu falar. Detesto. Ele vai terminar aqui falando uma coisa muito legal que eu quero ler. Ele faz assim: João me faz lembrar muitos seminaristas que conheço, inclusive eu mesmo. Recordo-me de quando saí do seminário. Estava transbordando com a verdade, mas um tanto sem paciência. Era extremamente tentador irromper na igreja, jogar a verdade sobre todo mundo ali e esperar um resultado imediato. Precisava aprender a ser paciente, tolerante, misericordioso, bondoso, perdoador, afetuoso, compassivo, a ter todas as características do amor. É maravilhoso ser usado e é maravilhoso ser ousado e estrondoso, mas o amor é o equilíbrio necessário. João é um esplêndido modelo de jovens desse tipo.
O que eu penso é que para essas pessoas desequilibradas, como a gente está falando, né? Esse desequilíbrio emocional, que a gente precisa perceber, a gente precisa se autoavaliar, olhar quantas vezes a gente troca de foto de perfil e analisar essas inconstâncias, essas instabilidades e decidir intencionalmente não fazer essas mudanças todas, né? E começar a se contentar com aquilo que tem. Quando a gente entende melhor o amor de Deus, que o amor de Cristo é exatamente pelo por quem eu sou, as mulheres têm essa mania incontinente de achar que nunca são boas o suficiente, ou bonitas o suficiente, ou, sabe, uma maquiagemzinha é bom, eu gosto, mas eu sem maquiagem gosto de mim do mesmo jeito. É que eu gosto de caprichar e aparecer no Instagram arrumadinha. Mas Sim. eu não me importo de estar com espinha, eu não me importo. O prazer que eu tenho no meu autocuidado diz respeito a valorizar e respeitar o corpo que eu ganhei de Deus. Deus me deu um corpo e colocou na minha mordomia. Então eu tenho que Sim. cuidar de mim em respeito a esse Deus. Não para ficar mais bonita, atraente, ou sedutora, ou sexy. Ou, sabe? A alegria não está nisso, não vai vir nisso. Por isso que nós estamos imparáveis. Cada vez que eu resolvo olhar as redes sociais lá na lupinha do explorar e ver as mulheres do mundo que eu acompanhava, as maquiadoras, as personagens, essas mulheres, eu não as reconheço. Cada vez que eu olho, elas estão com um rosto diferente. E isso é desequilíbrio num grau elevadíssimo, num grau absurdo. E aí eu vendo uma mentira ideal para quem está vendo, que é uma mentira inalcançável se você não tem dinheiro para plástica. Que é a barriga HD, o peito que não cai porque tá 2 bolas de silicone, o rosto que não tem expressão porque não tem mais nem espaço para colocar botox, a boca. Meu, eu fui olhar uma maquiadora que eu acompanhava na minha época de maquiadora, olhei ela ontem, eu fiquei escandalizada. Ela botou boca. A boca dela parece uma bunda, mais do que uma boca. Terrível. A gente precisa se perceber. A gente precisa se perceber. E aí, para encerrar nosso encontro de hoje, vou ler o penúltimo parágrafo do livro, do capítulo de João. De acordo com a maioria dos relatos, João morreu por volta do ano 98 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Trajano. Jerônimo diz, em seu comentário sobre Gálatas, que o apóstolo idoso estava tão fraco em seus últimos dias em Éfeso que precisava ser carregado para a igreja. Uma frase estava constantemente em seus lábios: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ao ser perguntado por que dizia isso, ele respondeu: é o mandamento do Senhor. E se de todas as coisas somente essa for feita, já será suficiente. João. O inigualável João. Sim. Prof, quer acrescentar mais alguma nota? Eu pensei em várias coisas, mas senão a gente vai se estender demais. Mas o que João e todos os apóstolos estão nos ensinando é que não existe essa de eu sou de um jeito e vou morrer desse jeito. Do jeito, não no sentido personalidade, mas no sentido meus pecados são assim, né? Então João e Tiago eram brutos, orgulhosos, querendo sentar na glória sem pensar nas consequências, querendo trazer fogo sobre os samaritanos. Acaba lá velhinho, depois de ter tido a revelação de Apocalipse, sai ainda de Patmos, vai para Éfeso e ainda está falando sobre amor, né? Então o Espírito Santo nos transforma a imagem de Cristo Jesus. E os apóstolos são provas disso. Homens horrorosos, e a Bíblia mostra esse escândalo deles sendo transformados em pessoas assim que são o nosso padrão, são os nossos fundadores aí da nossa fé, né? E nós devemos imitá-los à medida que eles imitam a Jesus. Amém?
uma das músicas que eu mais me lembrei depois de convertida, que o Espírito Santo mais me lembrou, que eu cantei a minha vida inteira. Eu tô muito cantora hoje, você que me aguente. É aquela música da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Gabriela. E o Espírito Santo me lembrou dessa música inúmeras vezes, porque ele falava assim, canta agora, canta. Fala isso Quero agora ver. diante de mim. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos transforma num vaso que guarda um grandíssimo tesouro. Deus seja louvado. Sim, Obrigada, William. amém. Eu que agradeço, Vivi. Até a próxima. Ah, A gente tem quinta-feira que que marcar vem a o nosso gente... podcast. Ah, não, eu não vou falar mais disso com você, não. Eu não vou mais falar disso com você, não. Você que me procure agora, quando você quiser. Semana que Tá. vem a gente não se encontra. A gente vai se encontrar na outra quinta-feira. Deixa eu ver que dia que vai ser. No dia 3 de fevereiro, a gente se encontra para o nosso Nossa, penúltimo encontro. A gente vai ver. 3 de fevereiro já vou até Hã? ficar mais velho aí. Já vou até ter passado o aniversário aí, tanto Já tempo vai estar passou. velho, né? Idoso. Você vai fazer quanto? 29? Por aí, Por aí, tá? 30, Então, 30. Felipe, Natanael e Mateus. A gente vê, então, nesse encontro. E 30 anos é muito melhor do que 20 e poucos, mas está Sim, longe de ser bom como os 40 e muito mais longe ainda do que como seremos aos 60, porque eu acho que quando a gente tiver 70, a gente vai estar um bando de crente gostoso. Eu creio. só o pó da carcaça. Eu creio no poder da maturidade. Eu creio no poder Pastor do não, tempo. pastor não vive muito, não. Eu completei 10 anos de pregação na igreja aqui. Eu falei, vim mais 2 desses e já deu a conta já. Já tô indo pra glória. Eu amo, não vai pra glória. Tu não me deixa aqui não, William. Tu não me deixa aqui não, Tem meu filho, que jeito. eu vou atrás de você. Eu vou, querido. Mulher vive mais. Mulher vive até os 80, 90. Homem não aguenta 60 anos. Não. Sabe por quê? Porque se vocês morrem primeiro, se a gente morre primeiro, vocês sofrem demais, vocês não dão conta. Com certeza. Com certeza. Ah, Fica com Deus. misericórdia. Um beijo a todo Deus mundo que abençoe, assistiu. Vivi. Boa noite. Deus abençoe Valeu, pessoal. vocês. Eu amo vocês e até